Olá, pessoal. Na semana passada, eu passei como atividade de casa o Para Quem Quer Mais. Como vocês já sabem, o Para Quem Quer Mais, ele possui atividade de revisão de conteúdos que tem em todo o módulo, correto? Então, eu achei interessante, já que já estamos finalizando o nosso primeiro bimestre, selecionar algumas questões que vocês fizeram em casa. Por quê? Vocês até já têm aí o gabarito no livro, mas só conferir sem comentar talvez não vá contribuir muito. Então, o que eu fiz? Eu selecionei algumas questões de gramática, daqui do Para Quem Quer Mais, para a gente comentar, que se ficou alguma dúvida, nós vamos eliminar essas dúvidas. Então, o nosso Para Quem Quer Mais aqui começa na página 102. Nessa página, eu selecionei aqui, só tem uma questão nessa página, na página 102. Eu selecionei a letra B e a letra D, que elas vão falar de verbos regulares e verbos irregulares. Então, vocês coloquem na página 102 aí, não vai ser necessário fazer a leitura do poema, né? Porque todos estão com o livro. Nós vamos o quê? Destacar aqui, vamos ver os verbos. Ó, essa letra B tá assim. Classifique os verbos destacados no poema em regulares e irregulares. Aí lá no poema, no início da questão, nós temos destacado os verbos entrou, estabeleceu, falava, existia, pode e cabe, correto? Então, na letra B, tá pedindo para a gente separar em regular, verbos regulares e irregulares, classificar. Então, não é necessário a gente ler o poema, já falei para vocês quais são os verbos. Então, como vocês já olharam, já devem ter conferido lá no gabarito, os verbos regulares ficou entrou, estabeleceu, falava e existia. Agora vamos lembrar aqui, porque mesmo esses são os verbos regulares. Lembra que no vídeo eu disse para vocês que os verbos, eles são regulares quando conjugados, o seu radical, ou seja, suas primeiras letrinhas, não se modifica. Olha, o primeiro que ficou aqui como regular foi o entrou. Se você for lá conjugar, você vai reparar que até a letrinha R vai se repetir. E por isso é regular. No falava, no estabeleceu, no existe, a mesma coisa. O radical vai se manter, por isso são verbos regulares. Irregulares ficou só o pode e o cabe. Por que irregular? Porque se você for conjugar, a sua estrutura não vai possuir radical, ela vai vir modificando, tanto no pode quanto no cabe. Por isso são verbos irregulares. Aí lá na letra D, ainda na página 102, tá assim, ó, escreva o radical dos verbos regulares. Por que no livro tá assim, dos regulares? Porque se ele for irregular, não vai se repetir, automaticamente não tem radical. Então, aqui a gente só pode selecionar radical de verbos regulares. O irregular não tem. Então, olha, se o primeiro verbo regular na letra B foi entrou, qual seria o radical? Até o R. Por quê? Porque é a parte que se repete. No estabeleceu, qual seria o radical? Até a letrinha C. Por quê? Porque é a parte que se repete. No falava, até o L. E no existir, até o T. Então, resumindo, o verbo regular vai ser o verbo que, quando conjugado, vai possuir um radical e vai se manter o mesmo radical. O verbo irregular, quando conjugado, vai se modificar e não vai ter radical, correto? Então, vamos lá agora para outra página aqui, em que eu selecionei mais duas questõezinhas, que é a página 104. Olha, na página 104, a questão 3 tá assim: observe como foram divididas as orações a seguir e responda tais divisões correspondentes à análise morfológica e análise sintática. Por que eu achei importante essa questão? É importante que a turma saiba diferenciar a morfologia da sintaxe.
que é a análise morfológica? A análise morfológica é a parte da gramática que vai estudar o quê? A estrutura, a formação das palavras. E já a análise sintática, que vai estudar a regra das construções das frases. Então, essa é a diferença da morfológica para a sintática. Na letra A, tá, cientista desenvolve telas flexíveis. Seria o quê? Como você já deve ter conferido no gabarito aí, uma análise morfológica, porque nós iríamos estudar o quê? A estrutura, a formação dessas palavras, de acordo com a divisão. Agora aqui, ó, você, uma barrinha, pressiona uma das bordas. Seria o quê? Uma análise sintática. Qual é a diferença aí? Por que sintática do morfológica? Reparem que na letra A, as barrinhas estão entre palavras. Então, eu vou estudar a formação de cada palavra. Na letra B e na letra C, que são análises sintáticas, são trechos, palavrinhas juntas. Olha, na letra C, o futuro da transmissão de informações, pertence às telas maleáveis. Então, quando eu tiver barrinha entre palavras, eu pedi para vocês estudar palavras separadamente, nós vamos estar estudando a morfologia. Quando eu pedir para analisar trechos, nós vamos estar falando da análise sintática. E depois, nós temos aí uma outra questãozinha, a questão 4, ainda na página 104, que está pedindo, ó, tá assim, a 4, ó, complete as frases a seguir com as formas verbais do quadro. Em seguida, circule a sua classificação. Essa classificação aí tá a diferença entre verbo de ligação e verbo significativo. Em alguns vídeos, eu cheguei a explicar para a turma que o verbo de ligação, o que é um verbo de ligação? É o que vai ligar sujeito a predicativo. E o que vem a ser o predicativo? Um adjetivo que vai estar dentro do predicado. Então, nós vamos observar aqui. Ligou sujeito a predicativo? Verbo de ligação. O que vem a ser um verbo significativo? Todo verbo que vai expressar ação. Na letra A, Clara tornou-se mais alegre. Olha, Clara, sujeito. Alegre, predicativo. Tornou-se vai estar entre sujeito e predicativo. Logo, verbo de ligação. Na letra B, e fará frio em todo o estado amanhã. Como vocês observaram no gabarito, o verbo para completar será o choverá. É ação, significativo. Clarice estudou literatura, a ação de estudar, verbo significativo. Clarice estudou literatura de cordel, verbo significativo. Vanessa está doente, verbo de ligação. Por quê? Tá ligando Vanessa, sujeito, ao predicativo. Então, esse está é um verbo de ligação. Helena permaneceu calma. Também vai ser de ligação, porque está ligando sujeito a predicativo. Então, essas foram as questões que eu achei necessário comentar com a turma. Caso reste alguma outra dúvida em que eu não comentei aqui, vocês podem estar falando comigo que nós vamos solucionar.